Salve, salve, pessoal! Eu sou Luiz Fernando Caldeira, estou de volta com mais um episódio do programa Super Dicas, voltado aí para quem vai participar do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, que visa o preenchimento inicial de 300 vagas. O episódio de hoje será voltado à disciplina de Direito Administrativo, que contará com 6 questões na prova para policial penal da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, a CAPRJ. Para orientar os estudos dos candidatos, eu trago aqui ao programa Super Dicas do meu amigo Rodrigo Mota, que é um dos mais competentes e queridos professores da nossa equipe aqui da Degrau Cultural. Mota, é um prazer falar com você mais uma vez. Obrigado aí por ter aceito o meu convite de participar aqui do programa. Olá, meus amigos. Obrigado pela companhia de vocês aqui nesse vídeo. Agradeço ao Luiz pelo convite, uma amizade já de muitos anos, e fico muito feliz por ter sido lembrado aí para poder passar para vocês algumas palavras, algumas dicas importantes na disciplina Direito Administrativo, voltado ao concurso da Polícia Penal. Tão esperado concurso, né? Demorou, vai que vai, não foi, ia, não foi, voltou, agora vai, não foi e agora acabou indo. Então, realmente, edital divulgado, a expectativa de todo mundo era que o concurso tivesse sido divulgado antes, demorou um pouco, houve boatos, será que vai trocar de banca, será que vai ser esse ano, vai ser ano que vem? Finalmente saiu e todo mundo aí já aguardando a data da prova, dia 23 de fevereiro, é o dia da vitória de todo mundo. Exatamente, já são mais de 10 anos, né, do último concurso. O último concurso, se não me engano, foi em 2012, né? Então, na verdade, aí 12 anos, né, desde a realização do último concurso. De fato, um concurso muito aguardado aí, como falou o Rodrigo Mota. Mas, pessoal, antes de eu iniciar aqui o meu bate-papo, a minha entrevista com o Rodrigo Mota, eu quero aqui deixar aqueles 2 recados de sempre, né? Você já sabe, né? Integral Cultural aí está com turmas abertas para você estudar para esse concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Para obter todas as informações, basta ligar para 21 39 70 10 15. Garanta logo a sua inscrição e vem estudar com a melhor equipe de professores do Rio de Janeiro. E o Notinha está nessa equipe aí, tá, gente? Talvez você possa vir estudar com Mota também em Direito Administrativo. E o segundo recado é aquele também que já é tradicional. Faça sua inscrição aqui no canal da Degrau, caso ainda não seja inscrito. Além disso, não deixe de dar o seu like nesse vídeo, caso goste dessa entrevista aqui com o Mota. Eu tenho certeza que você vai gostar, porque o Mota é fera e vai trazer aí muitas dicas legais para você que vai participar desse concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Beleza, gente? Então vamos aqui iniciar essa nossa conversa com o Mota, né? E, Mota, eu queria iniciar com você falando exatamente do conteúdo programático de Direito Administrativo desse concurso da Polícia Penal, né? Eu estava dando uma olhada assim no conteúdo, eu achei um conteúdo até ligeiramente assim extenso, né? Para uma prova que vai cobrar 6 questões de Direito Administrativo. É de fato um conteúdo extenso, tem muita coisa aí para se estudar? Olha, Luiz, é uma surpresa, mas não é uma surpresa. Por que eu estou dizendo isso? Como você mesmo frisou agora na abertura do programa, a Polícia Penal demorou muito tempo para fazer concurso público. O último concurso aconteceu em 2012. Ainda como agente penitenciário, houve uma mudança de carreira, houve um intervalo de tempo superior a 10 anos, uma outra banca. Então, houve toda uma reestruturação. E era mais do que natural que a gente esperasse alguma novidade. Talvez não a ponto da quantidade de novidades e do tamanho das novidades que nós tivemos. Mas era esperado que houvesse alguma modificação, inclusive a nível de aumento de conteúdo programático. O fato de mudar a escolaridade, antigamente era nível médio e agora passar para nível superior. Isso, de certa forma, já potencializa a possibilidade de haver modificação. Por outro lado, como eu disse, nesse primeiro viés, a aguardada modificação. Mas, por outro lado, eu acho que a gente não aguardava que fosse uma modificação tão pesada, tão intensa. De certa forma, já havia uma pitada de esperança no sentido de que mudasse, mas que não mudasse tanto assim. Só que o último concurso de segurança pública aqui no Rio de Janeiro foi da Polícia Militar. E o concurso da PM mudou tudo. Então caía história, geografia, sociologia, informática, e do nada entraram direito administrativo, a parte de direitos humanos, penal, processo penal. Então, assim, o próximo concurso para a segurança pública era esse. Então, a gente já esperava que houvesse alguma modificação. Só que, em relação ao tamanho do conteúdo programático, aumentou de uma maneira muito mais pesada, muito mais violenta. O direito administrativo, por exemplo, ele aumentou sensivelmente. Nós tínhamos 2 pontos no edital passado. Classificação de atos administrativos. Repare, não era nem ato administrativo. Era só o recorte de classificação.
e a parte constitucional da administração pública, que vai do artigo 37 ao 41, que cai em qualquer prova. E que eu ia até comentar, né, mestre? Se a gente comparar em relação ao concurso passado, não existia a disciplina de direito administrativo separada de direito constitucional, era uma disciplina só. E agora eles desmembraram. Existe direito administrativo com seu próprio conteúdo programático e direito constitucional com seu próprio conteúdo programático, né? Tá aí, né, o conteúdo ser mais extenso também, né? Isso até a nível de organização. Na prova passada, estava administrativo e constitucional como uma única disciplina. Mas dentro do conteúdo programático dava para fazer um recorte. Então, por exemplo, eu estava lecionando, e ainda estou, claro, mas estava lecionando para a CIAP desde antes da divulgação desse edital. E a disciplina de direito administrativo estava separada da de direito constitucional, em que pese o fato das duas, no edital anterior, fazerem parte do mesmo bloco. Isso é fato. Agora não, agora são disciplinas avulsas. E o conteúdo de direito constitucional aumentou tanto quanto de direito administrativo. Sim. Então, a gente tem lá no direito constitucional, eu não sou professor da disciplina, mas li aqui o edital sempre com o interesse de estar informado para quando os alunos me perguntarem, não ser só aquela coisa sobre a minha disciplina, mas ajudá-los a estruturar o raciocínio, como é que eu vou me organizar. O direito constitucional aumentou sensivelmente, a ponto de cobrarem, por exemplo, pontos que até para a gente que é do direito, são pontos áridos de estudar. Controle de constitucionalidade, a parte referente a poder executivo, legislativo e judiciário. Veja, no edital passado, no direito constitucional, você tinha ali direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, uma coisa que é bem comum em concurso público. Qualquer outra prova que eles fizeram, você tinha isso. Agora não, o conteúdo constitucional aumentou absurdamente. Não foi diferente no direito administrativo. Você tinha isso de conteúdo e o conteúdo foi potencializado absurdamente. Então, hoje, a gente tem, se você pega um livro de direito administrativo e abre no índice, você pega ali o sumário do livro, você pega esse capítulo cai, esse capítulo cai, esse capítulo cai, você pega mais da metade dos conteúdos que ali estão. Então, ficou um conteúdo verdadeiramente pesado, ainda pela quantidade de questões. Eu considero que há uma certa desproporção. A quantidade de questões ela não é compatível com o tamanho do conteúdo. Se fossem 20 questões de direito administrativo, mas não são, serão 6. 6 de constitucional, 6 de penal e legislação especial, 6 de processo penal, 6 de direitos humanos, 10 de legislação. No universo de 40, você tem 6 de direito administrativo. Mas aí tem outro detalhe. O fato de nós termos 6 questões não significa dizer que seja uma matéria a se deixar escanteada. Não, de forma alguma. Porque a gente vive hoje um momento onde, por uma questão, a pessoa pode reprovar. E quem fala isso, nesse momento, não é nem o professor de direito administrativo, é o concurseiro, porque eu estou há 30 anos no concurso público, entre candidato, servidor, professor, somando isso tudo, dá 30 anos, mais até 31 agora, em 2024 para 2025. Então, cara, eu já fiquei reprovado num concurso público por uma questão. Eu já reprovei num concurso por 2 questões. Eu já fui atingido pela nota de corte por causa de um ponto. Então, uma questão faz toda a diferença. Então, ainda que o conteúdo fosse gigante e nós tivéssemos 1 ou 2 questões, essa uma ou essas 2 questões, elas poderiam fazer uma grande diferença na nota final. Mota, você estava falando aí que o conteúdo é extenso, né? Mas a prova está agendada para o dia 23 de fevereiro, né? O governo do estado até deu um tempo bem razoável para os candidatos estudarem, mas não tem que estudar somente direito administrativo, tem que estudar tudo, né? Então são muitas disciplinas para estudar, né? Então, primeira coisa assim, que eu quero te perguntar é: dá tempo para estudar todo esse conteúdo de direito administrativo até o dia 23 de fevereiro? E qual é a melhor forma de estudar a disciplina de direito administrativo para esse concurso da Polícia Penal, sobretudo para quem está iniciando a preparação agora ou para quem acabou ou já está estudando há pouquíssimo tempo? Olha, Luiz, tempo é uma coisa muito relativa, né? Porque a gente depende, para poder dizer se vai dar tempo ou não, depende do nível de compreensão do aluno, do candidato, em relação ao estudo do conteúdo programático. Por quê? O direito administrativo é um direito que não é decoreba. O direito administrativo não é codificado. Você não tem um código de direito administrativo que você decora meia dúzia de frases ali e está tudo certo. Não. É um estudo que tem que ser feito com inteligência, onde você vai costurando o raciocínio. Eu estou estudando a parte introdutória, já plantando a parte de princípios. Eu estou estudando princípios, já sabendo que lá na frente eu vou precisar estudar controle, eu vou precisar estudar improbidade. Como é que eu chego ao conteúdo de improbidade administrativa se eu não sei nem que a probidade é um aspecto ligado ao princípio da moralidade, por exemplo? Então eu preciso saber princípios para poder chegar à aula de improbidade. Eu preciso saber princípios para poder chegar à aula de controle.
Para estudar responsabilidade civil, por exemplo, eu preciso saber o que é um órgão, o que é uma entidade, o que é um agente público, para que eu saiba exatamente quem são as personagens envolvidas naquele recorte de um problema que fala sobre responsabilidade civil. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso diz respeito exatamente ao tempo necessário, se dá ou se não dá. Imagine, por exemplo, que o aluno comece a estudar, o candidato está ali se dedicando à parte inicial, e ele não teve uma boa compreensão daquela parte inicial. Isso, de certa forma, vai prejudicar o andamento daquele serviço, de estudar o restante, daquela tarefa, daquela atribuição, de estudar o restante. Então, eu não consigo, de maneira objetiva, em relação a ninguém, dizer assim, dá tempo, sim ou não? Depende. Se o candidato tiver uma boa compreensão, uma boa organização de tempo, uma boa distribuição de carga horária dentro das disciplinas, e ele, mais do que tudo, tiver a motivação devida para poder executar, e ainda que ele não tenha motivação, ele, sem motivação mesmo, ele com disciplina realize o estudo dele, existe a possibilidade dele fechar o edital. Agora, eu seria muito irresponsável se eu dissesse assim, não, fica tranquilo, com tranquilidade você dá. Não, não é tranquilidade. O edital aumentou sensivelmente. Inclusive, com nível de dificuldade para quem já tinha uma estrada. Então, até quem já tinha feito provas anteriores, onde o direito administrativo era conteúdo programático, essa pessoa vai ter dificuldade, porque um ou outro ponto pode ser que a pessoa não tenha estudado. Mas foi o que eu disse. Para chegar a serviço público, ele tem que ter estudado administração direta e indireta. Se ele não souber a diferença de uma outorga para uma delegação, chega a serviço público, ele vai ter que decorar o conceito. Aí entra, mais uma vez, a questão do tempo. Se ele fizer um estudo consistente no início, fica muito mais fácil dele caminhar. E aí, caminhando com mais velocidade, pode ser que antes de fevereiro ele consiga, se dedicando bem, cumprir o conteúdo programático. Agora, não dá para dizer sim ou não sem saber qual a condição de cada candidato. Tem candidato que está tentando arrumar tempo para conseguir estudar para o concurso. A prova da SEAP, essa prova de polícia penal, mas são muitas vagas, são 300 vagas, e nem todo mundo quer trabalhar na administração penitenciária. Isso é o que a pessoa está pensando. Mas é um concurso que vai bater uma quantidade de inscritos realmente muito, muito grande. É uma remuneração generosa, se você considerar que aqui fora nós temos carreiras de nível superior que não pagam isso tudo. Existem pessoas com mestrado que não têm a possibilidade de ganhar o que esse cargo vai pagar. E é uma ótima oportunidade para pessoas que desejam ingressar na segurança pública. Eu não estou dizendo que o trabalho é tranquilo, não é sobre o trabalho, é sobre a oportunidade. Então vai ser um concurso concorrido. Só que existe uma diferença entre inscrito e candidato. Inscrito é o cara que paga o boleto. Candidato é quem está se dedicando. Se você está estudando, se você organizou o seu tempo, você pegou lá todas as disciplinas, pegou a tua semana e falou assim, eliminando todos os ladrões de tempo, eu tenho 4 horas na segunda-feira, eu tenho 3 horas na terça, na quarta eu só tenho 1 hora, na quinta eu só tenho meia hora, na sexta está mais tranquilo porque eu não vou trabalhar, eu vou estudar 5 horas, os meus domingos serão loteados para o meu estudo. É um sacrifício que a pessoa tem que fazer. Não tem jeito. Quem ganha vida com o suor dos outros é dono de sauna. Não tem jeito, cara. A gente tem que se dedicar, cara. Se a pessoa não organizar o tempo dela, não eliminar ladrões de tempo, deixar para estudar só depois do Natal, quando virar o ano eu me dedico. Não adianta, tem que começar imediatamente, o edital já foi publicado. Se a pessoa tiver essa mentalidade, organização de tempo, disciplina e executar as matérias da maneira que ele planejou naquela semana, pode dar tempo sim. Pode dar tempo, mas isso depende de um grau de subjetividade que depende de cada candidato também. Mas essa ordem de assuntos que está disponibilizada no edital é uma boa ordem de estudos ou não? Porque você mesmo falou que é preciso ter conhecimento de determinados tópicos para estudar outros. Essa divisão que está aí no edital, essa distribuição de assuntos é interessante ou você quer sugerir uma outra para os candidatos? Não, a ordem está até razoável, porque o edital ele começa falando da parte introdutória, conceitual de direito administrativo, depois ele vai passeando pelas noções de administração pública, princípios, administração direta e indireta. Isso, pelo menos nas minhas aulas teóricas, nos cursos onde ministro as aulas preparatórias para concurso público, eu costumo trabalhar nessa linha. Claro que tem um ou outro assunto que a gente acaba ali, de certa forma, invertendo. Por exemplo, poderes administrativos no edital vem antes da parte de atos. Eu geralmente trabalho atos antes de poderes. Por quê? Porque para chegar ao poder vinculado e ao poder discricionário, eu entendo que o aluno tem que saber sobre o que é um ato vinculado e um ato discricionário. Então, eu prefiro falar sobre atos antes de falar sobre poderes. Entende? Improbidade administrativa está depois de licitações. Licitação no edital vem antes.
Mas como improbidade dialoga muito com a parte de princípio da moralidade, então quando eu estou falando princípios, ali eu já estou plantando o assunto improbidade. E licitação vem mais à frente, entende? Então, eu acho que depende muito também de como cada professor estrutura a sua aula. Eu, particularmente, acho que a ordem do edital, não de maneira absoluta, tem um ou outro tópico que eu inverteria, mas assim, por blocos de raciocínio, por blocos de objetividade, está bem distribuído. Porque o início, ele começa pela parte inicial. Ele não começou assim, licitação, aí depois improbidade, depois princípios, depois direta e indireta. Não, aí estaria tudo bagunçado. Não é o caso. Ele começou pela parte introdutória, passeando, eu diria, pelos capítulos de livro 1, 2, 3, 4. Ele foi passeando pelos capítulos iniciais e depois ele faz uma estruturação onde aí cada professor, dentro da sua convicção, dentro do seu estudo, da sua maneira de pensar e estruturar a sua aula, vai trabalhar. Mas a ordem do edital está bem razoável. Um outro ponto só que eu inverteria, mas aí por uma questão minha mesmo, de organização, de didática. Tirando isso, não. Eu acredito que o edital esteja numa ordem bem interessante, sim. Perfeito. Mestre, para quem exatamente está iniciando essa preparação, que não tem aquele domínio do direito administrativo, né? A teoria é fundamental, mas o exercício também né? A resolução de questões também é. Em que momento que essa resolução de questões tem que entrar? Já desde o início, estudou um assunto, já vai fazendo questão, ou não, segura um pouco, faz um pouquinho mais para frente, ganha uma robustez maior de teoria para depois realizar concurso, para depois realizar questões. Como é que você avalia isso para quem está aí iniciando a sua preparação? Olha, Luiz, eu costumo trabalhar no esquema do pega-folhinho. O que é o pega-folhinho? Eu dou um conteúdo teórico, pega a folhinha. A gente faz uma questão, ou 2, 3, não sei, algumas sobre aquele tema. Depois, vamos dar continuidade. Faz mais uma coisa. Pega a folhinha. Vamos lá. Por quê? Porque de maneira imediata eu consigo identificar se o aluno tem ou não a compreensão daquele tópico. Se o aluno erra a questão, de imediato ele já vai saber que ele precisa reforçar aquele ponto. Então, eu, particularmente, prefiro que o aluno faça questões sobre o tema logo depois de estudar. Estudou princípios? Então, faz questões sobre princípios. Estudou direta e indireta? Faça questões sobre direta e indireta. Estudou ato administrativo? Faça questões sobre ato administrativo. E por aí vai. Eu prefiro essa dinâmica. Agora, existem pessoas que preferem estudar todo o conteúdo e falar, agora eu vou fazer questões. Tudo bem, vai de cada um. Eu prefiro fazer desse jeito. Agora, uma coisa que eu acho que é importante é que muitas vezes o candidato peca e erra nesse preparo. Às vezes o aluno, o candidato, ele faz uma questão e aí acertou a questão. Beleza. Aí estuda outro tema. Acertou a questão. Chega depois que ele passa por todo o conteúdo teórico, ou quase todo o conteúdo, imaginemos o momento que chegou a revisão dele, ele descarta essas questões. Ah, mas eu já fiz a questão. Não importa. Mesmo que você já tenha feito, você precisa revisitar essas questões. E revisitá-las significa o quê? Revisar o assunto. Porque quando você revisa, você reforça aquilo que na mente, de alguma forma, a semente já foi plantada. E aí existe um outro equívoco também. Às vezes o aluno estuda, e eu também falo isso para os meus alunos da sala de aula, o aluno estuda a questão como se estivesse participando do programa Passo a Repasso do Celso Portiolli. Ele faz a questão, aí fala assim, o gabarito é B. Aí ele olha, B, acertei, beleza. E aí acabou, ele vai para outra. Não. Por que é a B? Volta lá no caderno de teoria, por causa disso. Por que não foi a A? Aqui, ó, ele trouxe uma pegadinha. Quando ele falou sobre isso aqui que ele falou não diz respeito a esse, diz respeito a esse. Então, veja, ele já revisou 2 assuntos analisando as 2 opções. Aí, na letra C, por que não é a letra C? Porque ele falou aqui que, por exemplo, improbidade administrativa se dava por culpa. Isso está errado, porque improbidade administrativa tem que ser por dolo. Ele já reforçou aquele ponto. 4, por que essa letra D está errada? Porque ele perguntou o ato que caracteriza enriquecimento ilícito. E esse aqui só atenta contra princípios. Então, veja, numa única questão de 5 opções, ele revisa o conteúdo quase todo. Porque ele vai lendo. E, Luiz, concurso público é repetição. É repetição. Se não fosse repetição, a gente não precisaria fazer questões anteriores da banca. Por quê? Porque se a gente faz questões de provas anteriores, é porque existe uma tendência lógica de repetição daquele tópico. E porque aquilo pode cair de novo. É muito óbvio isso. É muito óbvio. É por isso que quando a gente faz concurso público, a gente sempre fica batendo em questões de provas anteriores da banca. E se não tiver o suficiente, que a gente pegue bancas similares, ou que pelo menos, independentemente da banca, a questão tenha o mesmo desenho.
Se as bancas não repetissem os temas, se não repetissem as questões, se não repetissem os tópicos, nunca aconteceria do aluno chegar para a gente e falar assim, caraca, professor, fiz a sua aula, pô, gabaritei a sua matéria. Veja, professor não é vidente. Eu não sou vidente, eu não trabalho com futuro. Eu trabalho com passado e com presente. Com passado, eu trabalho mapeando a banca. E com presente, eu trabalho mastigando aquilo e entregando pronto para o aluno, dizendo, se cair isso aqui, é isso aqui que você vai marcar. Ponto. Eu não tenho o poder de prever o futuro. O dia que eu fizer isso, eu paro de dar aula. Eu passo a ganhar dinheiro fazendo previsão. Mas não vou fazer isso. Acabou. Eu mudo de profissão. Coloco um turbante, uma bola de cristal e começo a fazer previsões. Não é assim. A graça não está na chegada, está no caminho. Não é sobre o destino, é sobre o processo. Então, esse processo é muito encantador. É isso que me move como professor. De pegar as questões, de mapear, de olhar uma por uma, de perceber que a banca, em 3 provas sucessivas, cobrou a mesma coisa. Eu chegar para o cara e falar assim na sala de aula, tá vendo isso aí? Pega a folhinha. Ó, olha essa questão, 2024. Aí eu costumo brincar, ó, essa prova foi hoje de manhã. Faz a próxima, 2023. Essa prova foi ontem à tarde. Olha aí, 2022. Essa prova foi semana passada. Eu costumo dizer isso. Os 3 assuntos iguais. O cara já vai para a prova com aquele raciocínio montado. Ele fala assim, cara, se isso aqui cair na prova, eu não erro. Porque o Mota encheu a minha paciência na aula com isso aqui. Acabou. Foi o que eu disse. É repetição. Então, o estudo, Luiz, ele tem que ser igual a máquina de escrever. Tem VUC. Tem que ser assim. Passa. Chegou ao final, volta para o início. Chegou a passa. Chegou ao final, volta para o início. Tem que ser assim. E essa repetição, ela faz com que você... Vamos fazer uma analogia aqui, quase uma metáfora. Uma música que você gosta. Quando você gosta de uma música, o que você faz? Você canta a música várias vezes, porque você adora. Eu sou daqueles caras, não sei você, eu sou daqueles caras que eu gosto de determinada música, ou determinado grupo, ou determinada banda. Cara, eu escuto 200 vezes aquela banda. 200 vezes a música. E chega um momento que a minha mente canta a música sozinha. Eu nem preciso do instrumento ou ouvir a música. Por quê? Repetição. Ninguém aprende a cantar uma música inteira escutando a música uma vez. Faz essa analogia. O concurso é igual. É igual. Então é repetição, cara. Como é que você aprende matemática? Treinando. Como é que você aprende direito? Treinando. É tudo muito lógico. É tudo muito lógico. Agora, se você não treina, existem alunos, Luiz, que assistem a aula e acham que isso é suficiente para poder fazer a prova. Não é. O diferencial é o aluno debruçado em cima da matéria. É debruçado em cima do caderno. Aí eu te faço uma pergunta. Se só assistir a aula fosse o suficiente, por que uma criança em semana de prova estuda? Se ela já assistiu a aula? É a mesma coisa com a gente. Então, o diferencial não é só assistir a aula. É você assistir a aula e aí, no seu momento, fora da sala, num local organizado, onde você tenha paz e tranquilidade, cada um estuda de um jeito. Eu estudo com música no ouvido. Eu não consigo estudar em silêncio. Eu estudo com música. O silêncio me agonia. Eu fico agoniado com o silêncio. Então, eu boto música. E aí, me debruço sobre a matéria. E aí, a música me isolou. Não estou vendo mais nada. E eu estou ali em cima. Então, por isso que essa organização, essa clareza de objetivo traçado e a repetição, e faz questões, e volta, faz tudo de novo, mas eu já fiz essa questão, não importa. Eu já li esse material, lê de novo. Se é um material importante, leia de novo. Essa repetição é que vai trazer a compreensão plena daquele tópico. E legal isso que você falou como estratégia, né? Na hora de você pegar a questão, não é só fazer a questão, achei a resposta certa é essa, mas esse fato de você justificar cada uma daquelas opções como certa ou errada é uma forma de, inclusive, você fazer uma revisão. Eu achei isso bastante interessante e acho que o pessoal deveria colocar isso em prática, né? E, mestre, especificamente aí para quem já se prepara para concurso da área de segurança há bastante tempo, por exemplo, prestou concurso da Polícia Civil, prestou concurso da Polícia Militar, que também tinham conteúdos aí já mais extensos, já deve ter passado por quase tudo isso aí que está no conteúdo da Polícia Penal. Como se porta esse candidato? Vai ter que ali pegar aqueles pontos que estão faltando, do que não estudou para aquele concurso, toca ali naquela teoria rapidamente e depois é só massacrar em questões de provas anteriores? Olha, Luiz, eu acho que quem estudou para PM e para a Polícia Civil leva uma certa vantagem em relação à compreensão do conteúdo. Não estou dizendo que eu levo a vantagem em relação à nota de prova, porque isso vai de cada um. Tem gente, por exemplo, que estudou para a Polícia Civil. A prova da Polícia Civil, FGV, era uma banca de nível, inclusive, mais alto. A prova aconteceu no final de 2021 e início de 2022, a depender do cargo ali, que foram vários cargos, um no final do ano, outros no início do próximo.
Se a pessoa, depois disso, não tocou mais na matéria, ela tem uma necessidade tão grande quanto a do cara que começou agora e ainda não estudou todos os tópicos. Eu falo sobre necessidade, não sobre compreensão. Sobre necessidade. A necessidade é a mesma. Porque o cara está afastado do conteúdo programático há 2, 3 anos. Então, ele tem uma necessidade de alguns conteúdos ele revisitar quase como se estivesse estudando do zero de novo, porque pode ser que ele não lembre muita coisa. Era muito conteúdo na Polícia Civil. Quem estudou para PM está com isso mais fresco na mente, porque a banca tinha sido a IBAD, aí deu todo aquele quiprocó envolvendo a banca, aí romperam o contrato, contrataram a FGV, você lembra disso? E aí a FGV fez a prova. E a prova da FGV, assim como foi na Polícia Civil, assim como foi na PM, as provas da FGV têm um nível mais alto. A COSIAC, aí eu estou falando da minha disciplina, a COSIAC, ela tem um nível de prova mais literal. Uma prova que é mais objetiva. A FGV conta mais historinhas. João, policial penal no estado do Rio de Janeiro, estava na unidade prisional quando praticou isso, isso e isso. E aí aconteceu isso, isso e aquilo outro. Com base no que aconteceu e com base também nas questões relacionadas ao assunto tal, assinale a alternativa correta. O cara conta uma historinha. A FGV tem questões que numa página, ela divide em 2 colunas, você tem uma questão de um lado e uma questão do outro. Uma questão por coluna. 2 questões na folha. Olha aqui. A COSIAC não tem esse perfil. Eu estou falando da minha disciplina. Ela não tem esse perfil. A COSIAC tem algumas questões, Luiz, tipo assim, acerca dos princípios da administração pública, considere aquele que trata da necessidade da administração atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional. Estamos falando do princípio da A, legalidade, B, impessoalidade, C, moralidade, D, publicidade, E, eficiência. Gabarito é eficiência. Então tem questão de prova que é assim. Bem direto. Considere que a administração deva agir conforme preceitos éticos, pautada na probidade, decoro e boa-fé. Estamos falando do princípio da resposta, moralidade. A Secretaria Estadual de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro é, 2 pontos. A, uma entidade da administração indireta, errado. B, um órgão da administração direta estadual. Beleza, pronto, já está aí o gabarito. Então a COSIAC tem um modelo de prova mais objetivo. Claro, a depender do tópico. Responsabilidade civil, por exemplo. Aí existe a chance dele contar uma historinha. Por quê? Porque responsabilidade é um tema que você precisa saber quais são os elementos, quem é o agente, quem foi o cara que praticou o ato, se existe nexo causal entre fato e dano para ter responsabilidade. Aí tem a chance da COSIAC fazer uma questão um pouco mais robusta. Mas não é o perfil. Não é o perfil. Geralmente, as provas de administrativo da COSIAC, ainda que a questão venha um pouco mais extensa, mas muito literais. Muito literais. Então, o nível de dificuldade da prova é um nível aquém. Eu estou falando com o histórico. Eu não trabalho com o futuro, foi o que eu disse. Pode ser que a banca surpreenda. Ah, Polícia Penal é uma carreira nova, porque no Rio o último concurso ainda era CEAP nível médio. Tal. Então, vamos fazer uma prova bem azeitada? Pode ser que os caras resolvam colocar a prova com nível lá em cima. Mas até então não foi assim. Se você pegar as provas anteriores da UF, COSIAC, né? Porque a COSIAC é da UF. Se você pegar as provas anteriores da COSIAC e UF, você vai ver questões muito objetivas. Algumas questões onde o enunciado tem 1 ou 2 linhas. Mas chega a ser fácil a prova? Oi? Chega a ser uma prova fácil? Não. Eu sempre falo para os alunos, não existe prova fácil. 2 mais 2, para quem não sabe somar, é difícil. Não existe. Eu sempre falo para os alunos, humildade é uma virtude. Nunca chegue de salto alto numa prova, ainda que você saiba tudo. Até porque se você tem a certeza de que você sabe tudo, é sinal de que você tem risco de tropeçar no salto na hora da prova. A gente nunca pode chegar numa prova de salto alto achando que sabe tudo. O cara pode estar com o estudo firme, legal. Agora, não sabe... Cara, não. Sabe por quê? Porque na prova existem elementos de natureza didática, pedagógica, mas existem elementos emocionais. Existe a gestão de tempo. E, cara, você pode saber todo o conteúdo. Se chegar na prova com nervosismo, desesperado, afobado, sem saber usar o tempo, esse eu sei tudo vai se converter no eu não sei nada. E esse eu não sei nada é quando, na verdade, a pessoa sabe bastante, porque ela estudou pra caramba. Mas a insegurança dela, o desespero, a afobação, sei lá o quê, os gatilhos que ela tem com o tempo, porque ela fez simulado, e aí o simulado ela não conseguiu administrar o tempo, e aí não respondeu o que sabia, e a nota foi ruim, e ela achou que só porque foi mal no simulado, que ela não sabe nada da matéria. Isso na hora da prova gatilha. O cérebro, Luiz, é um órgão muito complexo. Muito complexo.
Isso, a neurociência explica isso, a neuroeducação explica isso. O processo de aprendizagem não é só sobre conteúdo, é sobre compreensão, é sobre a cognição de você aplicar aquilo, é sobre emoção, é sobre o sentimento que você coloca naquilo. E, cara, o nervosismo estraga tudo. Sem dúvida. Então, se a pessoa está segura de que quando ela chegar à prova, ela fala assim, cara, isso aqui é uma grande oportunidade para eu mudar de vida. Mas é apenas uma prova. É apenas uma prova. Eu fiz o meu melhor, eu me dediquei ao máximo, né? Dentro do tempo que eu tinha, que não era muito, era escasso, mas o pouco tempo que eu tinha, eu fiz virar muito tempo, porque eu me dediquei e eu vou fazer o meu melhor aqui. Cara, se a pessoa fez um estudo consistente, chega na hora da prova com uma mentalidade de tranquilidade, sabendo que o mundo não acaba naquela prova, independentemente do resultado, até ali ela fez o melhor que ela podia fazer. Mais do que aquilo, só se a prova fosse depois do carnaval. E não é o caso. Então, cara, essa mentalidade segura, que o cara fez o melhor, isso ajuda. Porque concurso público envolve muita emoção. Aquela prova pode ser a última prova da vida da pessoa, para ela mudar de vida definitivamente. Então, quando eu falo a última prova da vida, é no sentido de mudança de realidade. Tem gente muito quebrada, Luiz. Tem gente que a pandemia arrebentou. E a pessoa até hoje sofre os efeitos disso. E essa pessoa está estudando firme. Aí entra o fato da pessoa ter estudado para a PM, ter estudado para a Polícia Civil. Se é uma pessoa que tem a mentalidade de saber assim, cara, eu fiz as outras provas, passando ou não, eu fiz um estudo consistente, fiz o meu melhor. Tem gente que passou na prova da PM e continua estudando. Tem gente que passou a prova da PM, começou a fazer um tecnólogo para poder fazer prova para a Polícia Rodoviária Federal já. E o cara já está pensando na segurança pública a longo prazo. E aí vem o edital da Polícia Penal, o cara olhou e falou assim, quer saber? Já vou encarar essa prova. Olha o nível de preparo mental da pessoa. Isso é bacana, o cara tem clareza de objetivo. O cara tem ali o caminho muito definido. Então, é uma vantagem, sim, na minha cabeça, é uma vantagem a nível de conteúdo, não fala a nível de prova. A nível de prova pode até ser, mas aí depende de cada um. É uma vantagem o cara ter feito a prova da PM. É uma vantagem ter feito a prova da Polícia Civil, porque ele já conhece o caminho. Ele já vem estudando para a segurança pública. Ele já veio visitando o penal, já veio visitando o processo penal. Entrou processo penal no edital da Polícia Penal. Quem vinha estudando para a segurança pública antes, olhou aquilo e agradeceu. Falou, cara, graças a Deus, isso me ajuda. O administrativo aumentou sensivelmente. Mas a maioria dos pontos ali, quem vinha estudando para a segurança, estudou para a Polícia Civil e PM, cara, 80% daquele conteúdo do administrativo, o cara uma vez na vida já viu. Entende? Então, o histórico, ele favorece nesse caso. É lógico que a questão, existe uma relatividade na questão de ser fácil. Pode ser fácil para mim porque estudei muito e difícil para você porque estudou pouco. Mas existe, assim, um perfil de banca, né? Por exemplo, assim, às vezes não dá para você comparar, por exemplo, português, FGV em português com as outras bancas, porque o nível da FGV é nitidamente muito mais alto que as outras. Sim, né? Sim. Então, dentro desse contexto especificamente, assim, você falou que, não, você não acredita numa prova fácil. Perfeito. Mas a coisa é, aqui não é de um nível tão alto, por exemplo, talvez como uma FGV, não sei. Mas o problema, a questão é essa. Onde eu queria chegar é o seguinte. Uma prova, quando é considerada relativamente fácil pela maioria dos candidatos, né, que estão preparados, essa prova tende a ter uma nota de corte mais alta. Né? Sim. Esse é o problema. Esse é o efeito negativo de uma prova muito tranquila. Nivelada por baixo, exatamente isso. Você espera essa prova assim nivelada por baixo, onde a nota de corte tende a ser alta, ou você acha que não? Vai ser algo bem mediano, a gente pode ter uma nota de corte razoável, porque assim, são só essas questões. De repente, se for muito baixo, errou uma, tá eliminado, né? De repente, não, olha, cara, o cara que errar até a 2, de repente está dentro, porque a COSEAC tem um nível um pouquinho mais alto também, não é tão baixo assim. Como é que você pode avaliar isso? Eu acho que ninguém é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Às vezes o cara é muito bom no direito, mas ele tem uma deficiência grande em matemática. Sim, isso é normal. Ele é muito bom na área de exatas. Então, matemática para ele tranquilo. O fato de ter um raciocínio lógico muito bacana ajuda a estudar informática e ajuda na cognição do estudo da língua portuguesa. Mas o cara no direito, ele não rende. Às vezes o cara tem um equilíbrio. Ele é bom numa, em outra um pouco menos, mas ele é bom também. Eu acho que tudo isso conta. Mas, fato, concordo muito contigo. Se você tem uma prova mais tranquila, a tendência é que a nota de corte suba. Por quê? Foi o que eu falei na resposta da pergunta anterior. Tem muita gente que vai fazer essa prova da SEAP que não resolveu agora fazer a prova da SEAP, ponto final. Ela já vinha estudando antes para segurança, como você frisou.
Isso. Então, isso eleva o nível de competitividade. Então, a gente tem o cara que já vem fazendo esse caminho, ele sabe que ele tem que se dedicar. Por quê? Porque se ele não se dedicar, quem vem atrás e se dedica mais, passa ele. É como numa corrida de Fórmula 1. Parou nos boxes, quem vem atrás vai passar. Tu vai ter que tirar aquele tempo para recuperar depois. Quem não vem estudando vai ter que aumentar a carga de estudo para poder tirar essa diferença. E na hora da prova, a pessoa está pronta para não perder questão boba. Porque foi o que você falou. Um erro é fatal quando a prova tem um nível muito tranquilo. Quando a prova vem difícil, ou pelo menos um pouco além daquilo que é o padrãozinho básico, nivela quase todo você mundo. tem ali um nivelamento mais, sabe, uma questão errada não decide a vaga. Pode até decidir a nível de pontuação, mas não é o suficiente para dizer que ele está eliminado. Agora, como você disse, se a prova vem muito tranquila, e a COSEAC, pelo menos no direito, ela é muito literal, não sei se vai ser dessa vez, mas sempre foi, até aqui foi. Muito literal, e a gente não tem um histórico grande de provas da COSEAC. Aí é que está o problema. Se a banca fosse a FGV, pô, só em 2024 dava para montar uma folha com 100 questões ou mais de direito administrativo. A COSEAC, se você filtrar, pega as provas da COSEAC, separa só o direito administrativo. Aí você clica ali, filtrar, direito administrativo, COSEAC. Somando todo o histórico de provas, eu acho que dá o que o Sebrasp fez esse ano. Sabe? Então, o histórico de provas da COSEAC, em números de provas, é infinitamente menor. E sabendo que a quantidade de questões já não é grande, o pouco que tem, pelo menos no direito administrativo, é muito literal, uma ou outra que foi além, uma ou outra que azedou, cara, o cara vai para o administrativo com a possibilidade de gabaritar o administrativo. E o administrativo é gabaritável. Eu estou te falando uma frase que eu falo na sala de aula para os alunos. Existem disciplinas que, para gabaritar, por mais que ele tenha conhecimento, é sempre muito difícil. Matemática. Cara, gabaritar matemática é uma tarefa árdua. Se a pessoa conseguir, ótimo. Tem gente que é muito boa em matemática. Mas mesmo quem sabe bastante, pode ser que na hora da prova ali não consiga entender, ali não encaixou o problema na mente, não conseguiu fazer, e o cara erra uma questão, erra um sinal, errou um cálculo, e o cara errou, acabou. No direito não, cara. Tem uma obviedade muito, muito maior, assim, em relação ao que se costuma cobrar. Improbidade administrativa. O cara geralmente pergunta quais são os atos de improbidade, que a conduta tem que ser dolosa, quais são as penas do ato de improbidade. Isso é óbvio. Ele pode sair da caixinha e cobrar uma coisa menos usual? Pode, mas é o padrão. Então, cada disciplina tem aquele tópico que é o mais importante, ou pelo menos que a gente espera que seja o tópico cobrado. Não por vidência, mas por incidência. A gente, estatisticamente, embora não em números, mas a gente costuma ver mais em prova, seja da COSEAC ou de outra banca mesmo. Então, por essa incidência de percepção, você acredita que a prova deve ter um de razoável para fácil que vai elevar a nota de corte? Eu me surpreenderia, eu estou falando da minha disciplina, eu me surpreenderia se a prova de administrativo viesse difícil. Perfeito. Porque quando a gente pega as questões da COSEAC, isso é muito evidente. Eu já estou trabalhando, desde quando a banca foi escolhida, questões da COSEAC em sala de aula com os meus alunos. E, cara, o índice de erro em sala de aula é quase zero. A gente explica o tópico e o aluno... não, a Mota está dizendo que a explicação dele é maravilhosa. Não, não é sobre mim, é sobre o aluno. É sobre o aluno, porque eu podia dar a melhor explicação. Se o aluno não compreender da maneira que eu expliquei, ele erraria na sala de aula. E não, eles vêm acertando sistematicamente. Então, eu estou bem orgulhoso assim, daquilo que os meus alunos vêm fazendo em sala de aula, no que tange ao estudo do administrativo. Só que agora eles têm uma tarefa mais pesada. Eu já comecei a trabalhar em algumas turmas, da Degrau, inclusive, trabalhando já em turmas de SEAP, onde eu entrei na sala de aula e falei assim, olha só, aqui a gente já tem que tratar de um conteúdo que entrou no edital, e vamos lá. E a galera motivada, isso é legal. Ninguém está assim, ó vida, ó azar, não tem ninguém assim. Pelo contrário, claro, um ou outro, assim, eu até falei com os alunos, quem queria um motivo para desistir acabou de arrumar, porque o conteúdo aumentou para caramba, a prova foi marcada já para fevereiro, né? Aparentemente há muito tempo, eu acho que é pouco tempo, porque a gente já está quase em dezembro. Período de festa, tudo bem, a prova é antes do carnaval, então não tem o carnaval ali para perturbar. Mas, cara, são 3 meses para um aumento de conteúdo gigante, ingresso de disciplina nova, sabendo que o cara tem que estudar matérias do naipe de matemática, por exemplo, raciocínio lógico, né, que entrou, o conteúdo de informática é gigante. Língua portuguesa é uma graduação, cara. Língua portuguesa é uma faculdade, aquilo ali, de letras. De modo geral, né? Caramba, o conteúdo. Mas eu não sou a melhor pessoa para falar sobre essas disciplinas. No direito administrativo, o aumento foi muito generoso, foi muito grande. É quase tudo de administrativo que se costuma cobrar em concursos públicos em geral.
Ó, você tem uma noção, Luiz, só para a gente parametrizar, o edital, o conteúdo de administrativo do edital da SEAP, ele é maior do que o conteúdo programático de administrativo de técnico do TRE. Só para você ter uma noção, só para você ter uma ideia, assim, a nível de comparação, uma comparação bem esdrúxula, assim, porque eu estou trabalhando com prova de TRE e a prova deles é agora dia 8, daqui a 20 e poucos dias, 8 de dezembro. Então, isso mostra, né, que o aumento foi significativo, bem grande. A gente pode dizer que a COSEAC é 100% literal ou ela traz aí algumas questões de doutrina, jurisprudência, súmulas? Tem questão de doutrina, também tem. Também tem. Só a nível de exemplo, sendo bem objetivo aqui, por exemplo, agentes públicos, está lá no conteúdo programático. Já teve questão de prova de agentes públicos que o enunciado da questão, que perguntava sobre o que era o agente público, né? E esse era o gabarito, né? A definição de agente público, era a definição doutrinária da obra Manual de Direito Administrativo do professor José dos Santos Carvalho Filho, que é carinhosamente chamado pelos alunos de Carvalhinho. Questão doutrinária. Ato administrativo. Não tem lei falando de ato administrativo. Você tem que saber doutrina. Quais são os atributos do ato? Quais são os elementos do ato? Qual a diferença entre anulação e revogação? Isso até tem um certo amparo legal num ou no outro momento, mas é doutrina. É doutrina. Classificação de atos. Sabe? Isso é doutrina. Qual é a diferença de uma espécie de ato normativo para um ato ordinatório? Isso é doutrina. Sabe? Qual é a diferença de poder de polícia para poder disciplinar? Isso é doutrina. Embora a definição de poder de polícia esteja no artigo 78 do Código Tributário. Então, o direito administrativo, pelo fato de não ser codificado, a gente não pode dizer assim, a prova é sempre literal. Naquilo que tem lei, ela tende a ser literal. Exemplo, licitações. Eu duvido que a questão de licitação invente. É o texto da lei. Duvido. Ele vai perguntar sobre modalidade de licitação. Ele pergunta lá, qual é a modalidade de licitação realizada no caso de alienação de bens imóveis ou alienação de bens móveis inservíveis ou produtos legalmente apreendidos? Leilão. Ponto. É a definição de leilão. Entende? Eu acho que é mais ou menos assim. Modalidade licitatória para escolha de trabalho técnico, artístico ou científico e quem ganha recebe prêmio ou remuneração. Concurso. É mais ou menos assim. Improbidade. Considere que um policial penal receba uma vantagem econômica para tolerar a prática de um ilícito. Nesse caso, caracteriza A, enriquecimento ilícito, B, prejuízo ao erário, C. Eu acho que é uma coisa bem objetiva, entendeu? Naquilo que tem lei, eu acredito na literalidade. Mas tem tópico no administrativo que é doutrinário. Então, se o cara não conhecer a doutrina sobre aquele ponto, ele pode, na hora da prova, se confundir em relação a alguma opção. Perfeito. Mota, você falou que você não é vidente, que você não tem bola de cristal. Não sou. Aliás, ninguém tem. Ninguém tem. Não sou. Exatamente. Nada contra, mas enfim. Sem dúvida. Mas eu queria o seguinte, Mota, assim, quais são aqueles assuntos que aí a gente pode trabalhar exatamente com esse mapeamento, né, como você bem falou, quais são aqueles assuntos de direito administrativo que vêm caindo de forma mais rotineira nas provas da COSEAC e UF, né, e que por isso os candidatos precisam dar uma atenção especial porque tem mais chance de cair nessa prova da Polícia Penal? Olha, Luiz, essa pergunta a gente tem uma certa dificuldade para responder por inteiro. Por quê? Porque como a COSEAC não tem um histórico muito grande de prova, o pouco que teve, os editais, em maioria, foram curtos. Então você hoje vai encontrar muitas questões da COSEAC de princípios. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Só que como a COSEAC não é uma banca que trabalha com provas jurídicas, com provas de alto nível de competição, tem uma provinha tem prova de guarda, algumas provas de prefeitura, prova da UF, obviamente, né, para cargos diversos, né, porque a COSEAC é da UF. Então, você vai encontrar uma incidência maior de questões de pontos introdutórios. Administração direta e indireta. Você tem várias questões disso. Por quê? Porque o cara vai entrar no serviço público, o mínimo do mínimo de administrativo é saber isso. Ele tem que saber quem está na administração direta, quem está na indireta, qual o princípio expresso, qual o princípio que é implícito, que a banca gosta de chamar de reconhecido, que é a nomenclatura que o professor Carvalhinho utiliza, inclusive. Então, você vai encontrar uma gama de provas maior nesse ponto. Então, eu posso dizer que esses pontos são importantes, mas eu não posso dizer que eles são importantes porque eles caem mais do que os outros. É porque a COSEAC, como fez provas de nível que não era um nível muito avançado, com conteúdo gigante,
Então ela tem mais questões desses pontos. É natural. A princípio cai mais do que improbidade. Tá, mas... Deixa então até refazer a pergunta. Já que ela não trabalhou com um conteúdo tão grande como esse para a polícia penal, né? Mas dentro ali do conteúdo programático, né? Quais são aqueles temas ali que tem mais aderência, digamos, então, à carreira de policial penal e que, por isso, tende a cair na prova e que, por isso, também por consequência, o candidato precisa dar uma atenção mais especial? Tem um pouco de tudo. Um pouco de tudo. Mas tem algumas coisas que tem mais a cara da prova. Por exemplo, responsabilidade civil. A COSIAC não é uma banca que costuma cobrar jurisprudências. Porque, volto a dizer, o nível de prova que ela realizou em concursos anteriores, prefeituras, guardas, não era o nível de exigência que chegava, pelo menos no direito administrativo nesse ponto. Quando tinha lei, mais literais. Quando tinha doutrina, conceitos básicos, um outro exemplo, nada fora do contexto. Agora, tem várias decisões do Supremo Tribunal Federal envolvendo detentos. Em responsabilidade civil, mesmo sabendo que não é típico da banca cobrar jurisprudência, eu não posso ir para uma prova de polícia penal sem saber sobre como funciona a responsabilidade civil do Estado quando há a fuga de um detento. O detento fugiu, o cara fugiu do presídio. Durante a fuga, ele, sei lá, ele tenta roubar uma pessoa, assaltar uma pessoa, pegar lá alguma coisa, o bem da pessoa, enfim, tentou, e aí o cara, sei lá como, ele conseguiu uma faca ali, e aí esfaqueou a pessoa, aquela coisa assim. Esse cara estava fugindo. Então, existe ou não existe um nexo de causalidade entre a fuga e aquele resultado danoso? Sim. Então, temos responsabilidade civil. Agora, vamos imaginar que esse cara fuja do presídio e aí, 6 meses depois, o cara participa de um crime e aí a pessoa foi, infelizmente, ali vitimada. A família da pessoa descobre que esse cara, 6 meses antes, estava preso num presídio aqui no Rio de Janeiro, mas o cara fugiu. E aí a família entra com ação contra o Estado. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que fala que não tem nexo de causalidade direto entre a fuga e o resultado danoso. Você entende? Como é que eu vou fazer prova para a SEAP, mesmo sabendo que a COSIAC é uma banca mais literal ou que cobra doutrina básica? Como é que eu vou fazer prova para a SEAP, que é a polícia penal, onde o cara tem ali a chance de trabalhar? Claro, existe a escola de administração penitenciária, mas geralmente você pensa que o cara está fazendo prova para a SEAP, vai trabalhar ali numa unidade prisional. Você tem que saber sobre isso. Entende? Ah, mas não tem no histórico da banca, não tem questões sobre jurisprudência de maneira muito direta. Mas o cara está fazendo prova para a Polícia Penal, então ele tem que saber como é que funciona a responsabilidade estatal. Foi o que você me perguntou. Exatamente. É um tópico que tem o quê? Aderência ao conteúdo. Improbidade. Isso pode acontecer. Imagina, eu, Mota, sou policial penal, e aí recebi uma grana para poder colocar presídio e droga dentro do presídio. E aí fui descoberto. Além de uma responsabilidade de natureza criminal, além da possibilidade de responder a um processo disciplinar, isso pode ou não pode configurar um ato de improbidade. Se ficar caracterizado o ato doloso, onde há vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Então, é possível responder também por improbidade. Entende? E isso é um assunto que tem o quê? Aderência. Agora, assuntos básicos. A SEAP é o quê? Como eu disse antes, um órgão da administração direta estadual. Você pode cair em direta e indireta. Considere que fulano de tal faça o concurso público para a Polícia Penal e seja aprovado. Nesse caso, o ato de nomeação é um ato administrativo, sabe? Coisas assim. Coisas assim. Então, são tópicos que têm aderência com a carreira ou com a possibilidade de o cara montar um problema envolvendo um policial penal, uma prova mais inteligente, uma prova a nível FGV, não em relação a nível de profundidade, mas a nível de estrutura de questão. Uma questão mais cansativa, maior, contando um probleminha, contando uma historinha e fazendo ali. Mas não é a tradição da COSEAC. Pelo menos no direito administrativo não é não costuma não. Mestre, licitações é sempre um assunto que cai muita prova de direito administrativo, né? Somente cargos administrativos. Mas é um assunto que tem tanta aderência com a carreira de policial penal? Não, né? Foi um exagero cobrar licitações na prova da SEAP, né? Cá entre nós. Eu já tinha achado um exagero cobrado na prova da PM. Começa daí. Então já tinha achado um exagero. É que mal bem, mas o policial faz mais trabalho administrativo do que o policial penal, talvez, não? Por isso que na SEAP, colocar licitações foi, de certa forma, meio exagerado. Mas, por outro lado... Pode cair, mas não é daqueles tópicos que o candidato tem que ficar ali martelando tanto pela aderência à carreira, né?
Exatamente. Então, não é só sobre a carreira, é sobre a disciplina. Licitação é um assunto que você tem que ir para a prova sabendo, mesmo sabendo que não dá para saber tudo na hora da prova, porque licitação é um assunto muito árido. Muito árido. Cara, nem quem trabalha com licitação tem toda a lei de licitações na cabeça. É uma lei muito técnica. E se tem, parabéns. É árido, é pesado, é um assunto muito técnico. E tem muita gente que está começando agora. Imagina, o cara estudar licitação, está começando agora a se adequar ao direito. É um assunto pesado. Mas não é... Aí é a minha tarefa como professor, a tarefa dos nossos colegas de administrativo, de montar uma aula onde você estruture aquilo de uma maneira que seja de fácil percepção. Que você não se preocupe muito com técnica no sentido... O cara não vai sair da sala com diploma de leiloeiro, com diploma de pregoeiro. Eu ensino o cara a responder questão de prova. Eu costumo falar isso para os alunos. Eu não estou ensinando direito administrativo para você. Eu estou ensinando você a fazer prova. Porque eu adoraria ensinar o direito administrativo com todas as técnicas que o direito administrativo exige. Mas prova de concurso público não adianta ser muito. Você tem que ser objetivo. Porque a prova é objetiva. Se a prova é objetiva, eu tenho que preparar você para fazer uma prova objetiva. E preciso ser objetivo por causa disso. Então, licitação é um assunto árido, pesado, mas não é impossível. Não é impossível. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é uma tendência de cair com grande peso, especificamente nesse concurso, por ser um concurso mais de área de segurança. Se fosse um concurso de tribunal, eu ia falar, cara, vai ter aí com certeza. Fato. Não é isso? Mas pode ser um diferencial. Aí é que tá. Sim, pelo fato de saber que o conteúdo programático aumentou, será que o fato de colocar uma questão de licitação, onde você saiba que mesmo quem sabe bem a matéria, mas licitação não é um assunto muito técnico. Às vezes o cara que é bom, sabe pra caramba, tá ali a candidata que é boa pra caramba, o candidato que é bom a beça, mas licitação é o fraco. E aí a pessoa erra a questão de licitação e isso é o diferencial de uma nota. Entendi. Isso pode tendenciar a estrutura da prova. Então, esses assuntos mais áridos, improbidade, licitações, serviço público, controle, responsabilidade, isso pode ser o diferencial na prova. Isso pode ser, porque o básico, quem já estudou antes já tem uma noção boa. Direta e indireta, atos, poderes, princípios. Agora, o diferencial pode estar na parte final, a parte que ingressou no edital e que nem outros editais costumeiramente cobram. Cobram um ou outro, mas essa parte mais árida pode ser o diferencial, sim. Show de bola, mestre. Então, aqui para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem final ou uma dica final para que os candidatos tenham aí um excelente desempenho nas provas do concurso, em especial na disciplina de Direito Administrativo. A minha mensagem final é: dediquem-se, estudem, vale a pena. O serviço público ainda é um ótimo local para que você empregue o seu esforço. Se dedicar é mais do que uma obrigação, porque a gente na vida, esteja estudando para concurso ou não, se a gente não se dedica, a gente não alcança o que a gente precisa, não adianta. Às vezes a pessoa está desmotivada, mas não tem jeito, não é sobre motivação, é sobre disciplina. Criança reclama, adulto resolve. Não tem jeito. Então, quem resolve estudar para concurso público sabe que concurso público é uma terra pesada, árida, difícil, né? É ríspido, o caminho ele é cheio de obstáculos, mas a gente sabe que um estudo consistente pode trazer a aprovação. É uma ótima oportunidade, com uma ótima remuneração, de ingressar no serviço público, um regime estatutário, ter estabilidade hoje faz toda a diferença, a gente sabe disso, né? Então, eu acho que para o candidato, o simples fato de ter em mente, né, essa possibilidade de ingressar no cargo que pode definitivamente resolver a vida, eu acho que isso já é o maior incentivo. O candidato tem que se dedicar por ele, pela família dele, porque sabe que é uma oportunidade bacana de ingressar no serviço público. Sobre o direito administrativo, volto a dizer, não é uma disciplina simples, mas também, por outro lado, ela é gabaritável. Ela é gabaritável. Fazendo um estudo consistente, fazendo um estudo teórico, questões, ainda que não apenas da COSIAC, se a pessoa já tem mestrado, talvez já tenha esgotado quase tudo, mas de outras provas, ainda que com nível um pouco maior, para que a pessoa consiga elevar o nível de conhecimento, nenhum problema, desde que tenha passado pelas da COSIAC, porque a prioridade é sempre estudar as questões da banca. Eu acho que é perfeitamente possível fazer um bom trabalho no administrativo, estudando de maneira consistente as outras disciplinas, com tempo organizado, bem dividido. Não esqueça, são 25 questões de língua portuguesa. Então, língua portuguesa tem um peso grande na prova, no universo de 40 questões de conhecimentos básicos. Os outros direitos, não, mas direitos são só 6 questões. Mas somando as 6 de constitucional, com as 6 de administrativo, com as 6 de penal, com as 6 de processo, você resolve uma vaga. São 40 questões da parte jurídica, de legislação,
direitos. Então, veja, uma questão pode fazer toda a diferença. Numa banca que é literal, essa questão ela pode, sim, ser o diferencial numa nota. Então, desejo aos candidatos uma ótima jornada e naquilo que for útil, contem comigo. Desejo sucesso a todos aí. Sensacional. Esse foi o professor Rodrigo Mota, que abrilhantou aqui o nosso programa Super Dicas, né? Trazendo aqui suas valiosas orientações e bizus para vocês aí que vão participar do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, né? E essas dicas eu tenho certeza que vão contribuir para que vocês possam gabaritar a parte de direito administrativo da prova. Motinha, mais uma vez, obrigado aí por sua participação, por ter dedicado aqui seu tempo, que a gente sabe que é corrido, para vir aqui falar com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. Quero que você volte aqui em breve, as portas estão sempre abertas para você, Mota. Sempre às ordens. Quando o amigo precisar, sabe onde me encontra. Vai ser sempre um prazer estar com vocês. Tamo junto, Mota. Vamos lá, pessoal. Então, antes de eu ir embora, lembro a todos, a vocês, de deixarem seu like aqui nesse vídeo, caso tenham gostado, tenho certeza que vocês gostaram. Compartilhe esse vídeo aí com todos aqueles que vão participar desse concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Manda aí pelo WhatsApp, pelo Telegram, manda por e-mail, manda da forma que você quiser para todo mundo aí, porque quanto mais esse conteúdo chegar a outras pessoas, mais vocês estão aí fortalecendo também o nosso canal, tá legal? Aproveite e se inscreva aqui no canal da Degrau Cultural, caso ainda não tenha feito isso, porque assim sempre você vai ser notificado quando entrar um programa novo no ar, em especial esses episódios aqui do Super Dicas. Fiquem atentos aqui, né? Por isso se inscrevam para receber notificação para poder assistir o próximo episódio. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias da site da Degrau, pois estamos sempre aí preparando conteúdos relevantes para você que está estudando para concurso. Tá legal, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!